Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, diretora-geral do Instituto Lapidar. E estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de cuidado com o uso de plantas medicinais. Recentemente foi noticiado aí na mídia uma situação muito triste a respeito do uso indiscriminado de um determinado produto natural voltado para o emagrecimento. E nós tivemos a ideia aqui no Instituto de trazer um vídeo para vocês falando dos cuidados necessários para o uso correto das plantas medicinais. Porque nós temos aí uma máxima que é divulgada entre a população de que já que é natural não faz mal, mas isso não é necessariamente uma verdade universal, porque nós temos algumas plantas que podem desenvolver efeitos adversos, podem ter interações medicamentosas, podem causar algumas reações das pessoas que a utilizam, então é por isso que nós estamos trazendo esse vídeo para você. E nós temos mais vídeos tratando sobre o tema, você que gosta da fitoterapia, entra no nosso canal do YouTube, vê aí os vídeos que nós temos, mas antes se inscreve no nosso canal, se você gostar desse vídeo, compartilha com outras pessoas, deixa o like no vídeo, porque isso é muito importante para nós, e nós vamos falar hoje a respeito do cuidado com o uso com plantas medicinais. Vamos lá para o nosso vídeo. Vamos falar, então, sobre os cuidados com o uso de plantas medicinais. Nós sabemos que existe uma grande parcela da população que opta pela utilização de produtos naturais, de plantas medicinais, de medicamentos fitoterápicos para o tratamento dos seus males. Mas como ou quais os cuidados que devem ser tomados com a utilização desses produtos? Recentemente, houve a divulgação na mídia de um problema associado ao uso de um produto natural que tem um apelo comercial envolvido no emagrecimento. Aqui eu trago para vocês a notícia do G1, mas vamos tratar agora desses cuidados. O primeiro cuidado que nós devemos ter é que as plantas medicinais podem apresentar, algumas vezes, efeitos indesejados se não forem utilizadas na forma e quantidade orientadas. Existem documentos oficialmente aceitos como regulamentadores do uso das plantas medicinais e dos medicamentos fitoterápicos aqui no Brasil e que devem ser consultados para a obtenção de informações corretas e seguras a respeito dessa utilização. Para vocês terem uma ideia, como uma utilização indevida ou como a necessidade de análise das especificidades do paciente, eu vou trazer duas situações aqui de espécies vegetais amplamente utilizadas pela população e que às vezes não se tem a percepção de que podem causar algum tipo de malefício para quem utiliza. Então, as duas plantas que eu trago aqui para vocês hoje são a castanha da Índia e o ginkgo biloba. A castanha da Índia tem nome científico Aesculus hipocastano, desculpem, e em algumas situações, principalmente de pacientes propensos ao desenvolvimento desse tipo de problema, já foram relatados casos de desenvolvimento de toxicidade renal e hepática. E percebam, a castanha da Índia é um medicamento fitoterápico utilizado para a insuficiência venosa, para a melhoria da circulação, pessoas que têm varizes, que têm aquele incômodo, principalmente nas pernas, por ficar horas em pé, utilizam esse medicamento e essas situações podem ocorrer com a utilização deles. Por isso é necessário consultar um profissional de saúde que vai fazer uma avaliação da real necessidade e da possibilidade de utilização segura e eficaz. O ginkgo biloba é outra espécie que é comercializada sob a forma de medicamento fitoterápico, tem o nome científico ginkgo biloba, e que tem uma ação sobre a circulação, mas é utilizado indiscriminadamente para a melhoria da memória, por exemplo. Porém, essa utilização indiscriminada pode possibilitar a ocorrência de distúrbios gastrointestinais, cefaleia, reações alérgicas cutâneas. Sim, a pessoa pode desenvolver hiperemia, edema, prurido, então pode desenvolver um inchaço, uma coceira indesejável,
e também foram relatados enjoos, palpitações, hemorragia e hipotensão, que são as situações aí muito incômodas e, por esse motivo, devem ser acompanhadas por um profissional de saúde. Bem, a segunda dica que nós vamos dar hoje é que os chás devem ser feitos e consumidos no mesmo dia, não devem ser guardados de um dia para outro. Então, aquela situação, pessoal, de preparar aquelas águas, deixar 24 horas na geladeira, isso não é bacana, porque o objetivo principal da realização de um chá, do preparo de um chá, é extrair substâncias químicas daquela planta que vão ter o efeito terapêutico. Se essas substâncias químicas ficarem em contato com a água há muito tempo, vão ocorrer reações químicas que vão degradar esses compostos e, consequentemente, o chá, depois de um certo tempo, não vai ter mais o efeito terapêutico. Para vocês entenderem que realmente existem substâncias químicas nas plantas, eu trouxe para vocês um exemplo que é bem visual, que é o caso da maçã. A maçã é uma fruta utilizada na alimentação, também tem atividade terapêutica, talvez a gente faça um vídeo aqui, mas quando ela é cortada, se ela ficar exposta ao ambiente, até na geladeira também, ela começa a passar por um processo de escurecimento que está relacionado à reação de oxidação, que é uma reação química. Então, é só para a gente ter uma visualização do que pode ocorrer, já que o chá não é tão visível essa alteração química que pode acontecer e, consequentemente, afetar o efeito terapêutico. Outra dica, não substitua remédios químicos por remédios de plantas sem recomendação médica. É muito comum a gente fazer o atendimento de pessoas que têm doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão e diabetes, que querem ter um aval para deixar de tomar o medicamento convencional prescrito pelo médico que faz o acompanhamento, para poder utilizar um chá. Esse é um ponto de atenção, porque essas doenças colocam em risco a vida do paciente. Se o paciente tiver uma hipertensão descompensada, níveis glicêmicos muito altos, ele pode ter aí uma evolução negativa do seu quadro de saúde, sendo necessário internamento, sendo necessária outras condutas mais invasivas para a manutenção da vida desse paciente. Então, esse daqui é um ponto que não pode ser feito sem fazer um contato com o profissional de saúde que faz o acompanhamento desse paciente ou conhecer realmente a história desse paciente. Nunca utilize mistura de plantas sem orientação de um profissional de saúde que tenha conhecimento de plantas medicinais. As próprias plantas entre si, quando elas são associadas, elas podem ter efeitos de potencialização de efeito, de redução de efeito, que é o que a gente chama na farmacologia de sinergismo, de antagonismo. Então, isso pode causar também tanto malefícios para o paciente, como ineficácia terapêutica. O paciente não vai ter o efeito terapêutico, como também pode desenvolver algumas outras situações. Então, é importante que essas informações sejam disponibilizadas por um profissional de saúde que tenha a competência de trabalhar realmente essas informações. Aqui eu trago, por exemplo, duas situações do guaraná e do gengibre. O guaraná tem o nome Paulínia cupana, potencializa a ação de analgésicos e, quando administrado com anticoagulantes, inibe a agregação de plaquetas, aumentando o risco de sangramento. Então, por esse motivo, ele não pode ser associado, por exemplo, com o alho, que é um outro fitoterápico que tem atividade também anticoagulante, ou com o próprio gengibre que eu trago aqui. Então, o gengibre officinale, né, que está agora sendo amplamente utilizado, também não pode ser associado com outro medicamento anticoagulante, ou por pessoas que já tenham algum distúrbio de coagulação, porque também pode favorecer a ocorrência de situações hemorrágicas. E aí, se você associar esses dois, guaraná e gengibre, e ainda mais um anticoagulante sintético, você pode ter aí um evento desfavorável para a vida desse paciente. Então, essa também é uma informação muito importante. Outro ponto, não utilize plantas cultivadas em locais inadequados, como próximos a fossas, depósitos de lixo ou que tenham sido regadas com água poluída, porque todas essas situações envolvem a possibilidade de contaminação microbiana, podem ser transferidas ali pelaquela planta micro-organismos patogênicos, bactérias que possam causar infecções, como, por exemplo, a E. coli. Então, mesmo com uma lavagem dessas plantas, essa lavagem pode não ser suficiente para reduzir essa contaminação. Então, é importante que as plantas utilizadas para
finalidade terapêutica sejam cultivadas nos quintais, ou façam hortas em casa, hortas suspensas. A gente tem até um vídeo sobre horta suspensa aqui no nosso canal. Então, essa também é uma dica muito importante. Também aquelas plantas cultivadas próximas a rodovias ou a locais urbanos e que tem uma passagem de carro, que tem o levantamento da poeira, também não devem ser utilizadas, porque podem também ter transferência de alguma contaminação e causar malefício para a pessoa que utiliza. Em caso de piora de sintomas ou efeitos colaterais, procure o serviço de saúde mais próximo, suspenda a utilização da planta ou do medicamento fitoterápico. Um ponto de atenção aqui é que dificilmente quem utiliza esse tipo de recurso terapêutico vai associar os efeitos que está tendo à utilização daquela planta, daquele chá, daquele medicamento fitoterápico. Então, por isso, a gente tem que ficar atento e orientar as pessoas a fazer um acompanhamento com um profissional de saúde habilitado. Bem, se você tem alguma dúvida a respeito desse vídeo, manda para a gente a dúvida nos nossos canais de comunicação, olha aqui, institutolapidar.ba@gmail.com ou nosso Instagram, instituto_lapidar, lá você vai ter disponibilizado, inclusive, o nosso WhatsApp, para que você possa tirar dúvidas, fazer sugestão de novos vídeos, porque esse assunto é um assunto que levanta muitas dúvidas e nós temos certeza que nós vamos poder disponibilizar informação com qualidade para você. Acabou de ver o vídeo? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um like, porque isso vai nos ajudar a trazer outros vídeos para você. E até a próxima, pessoal, no Descomplicando a Fitoterapia. Tchauzinho!